Durante as 5 semanas após a sua iluminação, Shakyamuni permaneceu sentado sob a árvore Bodhi, envolto pela alegria da emancipação. Entretanto, apesar do júbilo, sentia-se preocupado com o pensamento de que sua iluminação, a lei da vida, fosse de difícil compreensão e vacilava se deveria ou não tentar ensinar aos outros o que havia atingido. Nessa hora, o deus celestial Bonden, Brahma, apareceu e pediu para Shakyamuni ensinar sua iluminação às pessoas e ele finalmente concordou. A história da aparição de Boten é considerada como a representação do conflito íntimo de Shakyamuni quanto a ensinar a lei ou não, movimentando a roda da lei. Assim que decidiu ensinar a lei, Shakyamuni levantou-se de seu lugar de meditação. Primeiro, pensou em pregar a lei a seus 2 primeiros mestres, porém, os 2 já haviam morrido. Em seguida, pensou em ensinar também aos 5 monges com quem ele havia praticado o ascetismo. Naquela época, quando Shakyamuni abandonou a prática ascética, esses monges afastaram-se, pensando que ele havia desistido de buscar a verdade, e foram para o parque do Gamo, atual Sarnath, perto de Varanasi, Benares, onde continuam as austeridades. Esse local era também chamado de Rishipatana, ou local onde os eremitas se reúnem. Como o nome mostra, naqueles dias os praticantes religiosos se reuniam nesse local. Com a decisão de ensinar a lei aos 5 monges, Shakyamuni deixou Bodh Gaya e seguiu para o Parque do Gamo. Os 5 monges, quando viram Shakyamuni se aproximar, decidiram ignorá-lo, por considerarem-no um apóstata. Entretanto, quando ele se aproximou, os monges ficaram impressionados com sua dignidade e ouviram sua pregação. Esse foi o primeiro sermão de Shakyamuni, que é conhecido como colocando em movimento a roda da lei. Entre os 5 ascetas, Kaundinya foi o primeiro a compreender as palavras de Shakyamuni e imediatamente tornou-se seu discípulo. Os demais também compreenderam e se converteram. Nessa época, o Sangha, ou a ordem budista, se formou e os 3 tesouros do Buda, da lei e da ordem budista, sacerdócio, foram estabelecidos. Propagação. Após o primeiro sermão, as atividades de Shakyamuni para ensinar e converter as pessoas avançaram rapidamente. Ele voltou ao Parque do Gamo para Varanasi, onde converteu Yasha, filho de um homem muito rico. Em Varanasi, cerca de 60 pessoas tornaram-se discípulas. Então ele voltou ao local da sua iluminação, em Bodh Gaya, onde converteu 3 irmãos que eram líderes entre os ascetas brahmanes, Urvela Kashyapa, Nadi Kashyapa e Gaya Kashyapa. Ao mesmo tempo, seus seguidores, que eram em torno de 1000 pessoas, também se converteram. Assim, a nova comunidade budista cresceu rapidamente, contando com um grande número de seguidores. Acompanhado por seus milhares de novos seguidores, Shakyamuni seguiu para Rajagriha. Nesse local, o rei Bambisara espontaneamente se converteu ao budismo e se tornou um adepto leigo. E também construiu o mosteiro Bosque de Bambu, nas redondezas da cidade, e doou-o a Shakyamuni. Foi em Rajagriha que Shariputra, Sharihotsu em japonês, e Maundigal Yayana, que mais tarde iriam se tornar os 2 discípulos mais importantes de Shakyamuni, converteram-se ao ensino do Buda. Eles eram discípulos de Sanjaya, um dos 6 pensadores influentes que se afastou das velhas tradições brahmanes. Sanjaya tinha 250 discípulos, incluindo Sharihotsu e Maundigal Yayana. Todos eles abandonaram o Sanjaya e entraram para a ordem budista. Durante 40 ou 50 anos, desde que atingiu a iluminação até a sua morte, Shakyamuni continuou a viajar pela Índia e a propagar ativamente seus ensinos. Entre os lugares por onde andou, as cidades em que concentrou mais esforços foram Rajagriha, em Magadha, Shavrati, capital de Kosala,
Vaishali, capital de Vrije, e Kaushambi, capital de Vatsa. E foi particularmente em Shavasti e Rajagriha que ele permaneceu por períodos mais longos e expôs a maior parte dos seus ensinos. As atividades de propagação do Buda realizadas em Rajagriha foram mencionadas. Além do mosteiro do Bosque de Bambu, Gridhakuta e Saptaparnagurha, onde a primeira assembleia para compilar os sutras seria realizada mais tarde, eram os lugares favoritos para sua pregação. Mahakashyapa, que após a morte de Shakyamuni tornou-se o líder da ordem, também era natural de uma localidade próxima a Rajagriha. Nos últimos anos de Shakyamuni, aconteceu uma desgraça em Rajagriha. O rei Bambisara, protetor do budismo, foi morto por seu filho, Ajatashatru, que usurpou o trono. Mais tarde, entretanto, Ajatashatru arrependeu-se de sua ação e se tornou seguidor de Shakyamuni. Em outra cidade, Shravasti, um rico comerciante chamado Sudatta converteu-se ao budismo. Esse fato deu um grande impulso à propagação do budismo nessa cidade. Sudatta era também chamado de Anathapindada, ou benfeitor dos necessitados. Como o nome indica, ele era um homem virtuoso que dava comida aos pobres e desamparados. Quando esteve em Rajagriha a negócios, foi ver Shakyamuni, que se encontrava no mosteiro do Bosque de Bambu, e se tornou seu seguidor. Ao voltar para Shravasti, recebeu um pedaço de terra nos arredores da cidade, onde construiu um mosteiro e doou à ordem budista. É o famoso mosteiro Jetavana, que junto ao mosteiro do Bosque de Bambu são considerados como os dois locais centrais da pregação de Shakyamuni. O mosteiro Jevatana parece ter se tornado o local central das atividades de Shakyamuni na época de seus 3 meses de retiro, que acontecia na temporada das chuvas, durante 25 anos, desde o 20º ano após ter atingido a iluminação até 1 ano antes da sua morte. Isso significa que suas atividades de propagação centralizaram-se em Shravasti, em Kosala, onde se encontrava o mosteiro Jetavana. Prasenasti, o rei de Kosala, e sua esposa, a rainha Malika, também se converteram ao budismo. Naturalmente, Shakyamuni acabou levando seu ensino para sua terra natal, Kapilavastu. Após atingir a iluminação, fez várias viagens que resultaram na conversão de seu filho Rahula, seu meio-irmão mais novo, Nanda, seus primos Ananda, Aniruddha e Devadatta, e de seu barbeiro chamado Upali. Como é bem conhecido, Devadatta mais tarde opôs-se a Shakyamuni e tramou a desunião na comunidade budista, instigando até mesmo Ajatashatru a assassinar seu pai Bambisara. Shakyamuni permitiu que sua mãe de criação, Mahaprajapati, entrasse para a comunidade budista, formando assim a Ordem das Monjas Budistas. A ruína de Kapilavastu e do clã de Sakya foi uma tragédia que ocorreu nos últimos anos da vida de Shakyamuni. Conta-se que Vidu da Barra, o rei de Kosala e filho de Prasenati, conquistou Kapilavastu e destruiu os Sakyas por conta do ódio que nutria por eles. Não só Shakyamuni, mas seus discípulos também esforçaram-se ativamente na propagação da lei. Entre esses discípulos, Mahakatiyayana, natural do estado de Avanti, na parte oeste da Índia Central, conseguiu converter muitas pessoas, incluindo o próprio rei. Purna propagou os ensinos de Buda na terra de sua origem, Sunaparanta, que se situava ao norte da atual cidade de Bombaim, na Índia Ocidental. Assim, mesmo nos dias de Shakyamuni, o budismo se propagou não somente na Índia Central, como também em locais mais distantes. Entrada no Nirvana. Como já dissemos, supõe-se que Shakyamuni tenha falecido aos 80 anos de idade. 1 ano antes, ele esteve em Gridhakuta, em Rajagriha, capital de Magadha. Nessa época, Ajatashatru, rei de Magadha, tentava conquistar a confederação de Vrije.
Shakyamuni sugeriu-lhe que, uma vez que o povo de Vrije, segundo as 7 regras para a prosperidade que ele havia ensinado, seria difícil conquistá-lo, e assim persuadiu a desistir de sua ambição. As 7 regras são: 1. Reunir e consultar sobre o cumprimento do bem. 2. Manter o respeito mútuo entre o rei e os seus súditos e realizar todos os trabalhos em perfeita união. 3. Observar as leis do Estado evitando mudanças arbitrárias. 4. Obedecer aos pais e respeitar os mais velhos. 5. Manter o decoro entre marido e mulher, assim como entre os homens e mulheres. 6. Honrar os santuários dos deuses. E 7. Proteger os praticantes religiosos e fazer oferecimentos a eles. Shakyamuni deixou estas diretrizes ao mundo religioso e mais 7 preceitos semelhantes a fim de assegurar a continuidade da ordem. Por fim, Shakyamuni deixou Rajagriha e partiu para sua última viagem. Seguindo em direção ao norte, passou por Nalanda e chegou à aldeia de Palati, onde viu a construção de um castelo fortemente reforçado e predisse que esse local teria um futuro próspero. Essa era a aldeia de Pataliputra, atual Patna, que mais tarde se tornou a capital de Magadha. A seguir, ele atravessou o Ganges e chegou a Vaishali, capital de Vrije, onde pregou a lei a uma cortesã chamada Ambapali, que doou sua plantação de mangas à ordem. Depois disso, Shakyamuni seguiu para a aldeia de Beluva, nos arredores de Vaishali, onde passou seu último retiro da temporada de chuva. Durante esse retiro, Shakyamuni adoeceu seriamente e sofreu dores violentas. Dizem que um demônio apareceu e estimulou-o a entrar no Nirvana, mas Shakyamuni se recusou e disse que não poderia morrer até que transcorresse mais 3 meses. Shakyamuni recuperou a saúde e partiu para Vaishali. Continuou sua pregação em muitas aldeias, chegando a Pava, no local denominado Mala. Nessa aldeia, Shakyamuni adoeceu novamente após comer uma refeição oferecida por Shunda, ferreiro dessa localidade. Consta que sua doença foi acompanhada de diarreia e hemorragia intestinal. Dizem que a comida foi carne de porco ou alguma espécie de cogumelos. Apesar da dor, ele continuou sua jornada e chegou a Kushinagara, atual Cássia. No bosque de árvores sal, nos arredores da cidade, Shakyamuni calmamente deitou-se sobre seu lado direito, com a cabeça voltada para o norte. Disse suas últimas palavras e faleceu. Quando Shakyamuni adoeceu seriamente em Vaishali durante seu último retiro na temporada de chuva, ele disse: "O que a ordem espera de mim? Tenho ensinado a lei sem fazer nenhuma distinção entre as doutrinas esotéricas e esotéricas. O todo iluminado não mantém a mão fechada, como se escondesse algo de seus discípulos." Agora que seu fim estava próximo no bosque de árvores sal, Shakyamuni deixou seus discípulos as instruções referentes à ordem. Ele disse: "Não devem pensar que as palavras de seu mestre não existem, nem tampouco que perderam seu mestre. Os ensinos e preceitos que lhe ensinei serão seu mestre." Dessa forma, Shakyamuni explicou que, em vez de depender de uma pessoa específica como líder, seus discípulos deveriam confiar na lei como líder. Anteriormente, ele havia dito que não considerava nem mesmo a si próprio como líder da ordem. Mais uma afirmação famosa que ele fez para o Sangha durante o último retiro: "Portanto, vocês devem ser suas próprias lâmpadas. Tomem a si próprio como refúgio. Não busquem refúgio para fora de si mesmo. Segurem firme a lei como uma lâmpada e não busquem refúgio em nada além de si próprios." As últimas palavras de Shakyamuni foram:
A morte é inerente a todas as coisas compostas. Busquem a salvação com dedicação. Os malas de Kushnagara perceberam os restos mortais de Shakyamuni e o cremaram 7 dias depois. As cinzas foram divididas em 8 porções e entregues a Ajatashatru, o rei de Magadha, aos Likavis de Vaishali e aos Sakyas de Kapilavastu e outros. Foram construídas estupas para consagrar as relíquias, assim como o receptáculo usado na cremação e as cinzas de fogo. Assim, 10 estupas foram construídas em várias partes da Índia.